Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que todos possam estar aquecidos, pelo poder do Espírito Santo e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 16 de julho, a lição 4, ela tem como título Mortos e enganados por Satanás. A lição de hoje vai estar baseada no livro do apóstolo Paulo, no de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E aqui Paulo dá a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós. E o apóstolo, no seu livro de Efésios, ele quis mostrar que a salvação ela só é conseguida através da fé e da graça de Jesus no âmbito assim universal. Nós só somos salvos por Jesus, que está lá em Efésios capítulo 1. E já no capítulo 2, do versículos 1 a 10, ele explica assim com detalhes a maneira pela qual o Criador do Universo opera para nos salvar no âmbito de cada pessoa, individualmente. E depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, devido ao pecado que cometeram, a humanidade entrou assim em uma condição que o apóstolo Paulo chama de mortos em suas transgressões e pecados, que fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. E nessa condição, os seres humanos estão mortos em seus pecados, que o apóstolo fala, assim no sentido que são controlados por forças internas, ou seja, pela tendência assim, pecaminosa que cada um tem, essa força interna que tem e que a faz pecar, e também pelas forças externas, que é Satanás e esse mundo, assim, essa Babilônia que se encontra o mundo, E para que uma pessoa assim que já passou assim quase a vida inteira acreditando, e pregando que a salvação ela é pelas obras, apóstolo Paulo em Efésios descreve que a real compreensão acerca da salvação ela só é somente pela fé e a graça de Jesus unicamente. Porque da mesma forma em que ele viveu assim a escravidão, o apóstolo, agora estava experimentando a liberdade. E ele ensina que aos crentes de Éfeso as experiências que ele passou na vida. E a sua própria experiência e convivência com Jesus é descrito com bastante convicção aqui. Ele dá a certeza que quem havia assim, descoberto um grande e único amor como Deus, que ele nos amou primeiro, que ele fala lá em Efésios 2:4. E Jesus assumiu os nossos delitos, os nossos pecados, morrendo em nosso lugar, de forma que Deus, justamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentarmos nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade, para com o ser humano caído, para que acreditasse em Cristo Jesus, que está lá em Efésios 2, capítulo 6 e 7. E Paulo aqui em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 6, ele menciona que nós somos mortos espirituais e que nós adquirimos uma nova vida com Cristo. E o apóstolo ele aqui faz uma explanação assim completa sobre o assunto, e completando em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10,
que ele afirma que pela graça mediante a fé em Cristo, nós somos salvos e isto não vem de nós, é um dom de Deus. O que Paulo quer dizer que mortos espirituais não podem fazer nada para merecer a salvação. Ninguém pode fazer nada por si mesmo, e sim pela fé em Jesus. E mesmo que nós tenhamos uma nova vida assim, em Jesus, o nosso livre-arbítrio, mesmo estando assim corrompido assim pelo pecado, ele não desapareceu totalmente. E mesmo o livre-arbítrio, tendo assim o livre-arbítrio, né, o cristão às vezes não querendo fazer pecados, mas acaba fazendo, né, devido à sua natureza pecaminosa, herdada lá do Jardim do Éden, né, que isso está em todas as pessoas. E após o pecado de nossos primeiros pais que aconteceu isto, ou seja, é um livre-arbítrio total. O que nós podemos fazer é que mesmo tendo essa tendência, né, para nós fazermos coisas erradas, podemos pedir ajuda, né, do Criador do Universo para que Ele nos conceda sabedoria, conhecimento e através de um coração transformado Ele pode nos ajudar. O que nós temos que saber e entender que o nosso livre-arbítrio ele é corrompido, mas sempre poderá aparecer com a ajuda divina. E nós tornarmos assim e tomarmos, né, decisões corretas, e ele será totalmente restituído na glorificação no céu quando nós formos para as mansões celestiais. Mesmo estando mortos espiritualmente hoje, Deus tem o poder de restaurar todas as pessoas. Independente do pecado que elas tenham, independente do caráter que elas tenham hoje, elas podem ser transformadas por Deus. E em Filipenses 2, capítulo 13, o apóstolo Paulo nos diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua bondade, que está lá em Filipenses 2:13. E já no verso 14 ele nos diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. O que nós vemos aqui, que mesmo Deus deu o desejo, né, e o poder, nós devemos fazer as coisas assim, sem reclamar, apresentando assim, uma atuação bastante forte do Criador na nossa vida, transformando o nosso ser, para nós fazermos as coisas boas. Porém, existe uma responsabilidade de cada um de permitirmos, né, que o Senhor atue em nós pelo seu poder, conforme a sua vontade, né, o seu querer. E aqui em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10, o apóstolo Paulo contou a história, né, lá dos Efésios, né, dos crentes de Éfeso, com bastante sim, detalhes, né, em contraste assim perfeito da vida pecaminosa que eles levavam anteriormente, que fala lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, com as bênçãos, né, da salvação, que elas são disponíveis para todos, retratados assim com uma participação na ressurreição e ascensão e exaltação de Cristo, que fala lá em Efésios 2, 4, 7, é claro, se as pessoas aceitarem dentro do livre-arbítrio. E ele celebrou, né, o fundamento, né, da salvação na graça e na obra divina de criação, que fala em Efésios 2, versículos 8 a 10. E o que nós vemos nesse livro do apóstolo Paulo, 3 pontos assim que resumem tudo, que estão assim no texto de Efésios capítulo 2, versículo 5, que são: o primeiro, lá diz que nós mortos, né, nas nossas transgressões ou pecado, é um deles, né? O segundo ponto é que o Senhor nos deu vida
juntamente com Cristo, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é modificada. E o terceiro ponto é que, pela graça, todos nós somos salvos, todos nós temos a oportunidade de alcançarmos o reino dos céus. Só a eternidade poderá nos explicar um amor que salva pecadores pela graça, que declara inocentes aqueles que mereciam morrer, que Paulo fala lá em Romanos 6:23. E é neste prisma, né, que as obras elas nada têm a ver com o plano de redenção. Ninguém é salvo só por fazer obras, senão nós estaremos comprando a salvação. E é isto que muitas doutrinas colocam aí, em que a pessoa seja boa, começar a distribuir alimento para todas as pessoas, mas que ela não aceitam Jesus como Salvador. Esta obra ela está perdida. Você só é salvo pela fé e a graça de Jesus, e uma pessoa, por amor, é que ela faz obras. O homem não teve participação alguma na salvação da humanidade. E esse princípio continuará em vigor até que Cristo volte e estabeleça o seu reino eterno. E o apóstolo Paulo enfatizou a triste realidade que fora de Cristo nós vivemos assim num estado de inconsciência, como mortos adormecidos espiritualmente. E este era o caso da existência anterior de seu público, né, que ele comenta aqui em Efésios, que ele alertava, né, os crentes de Éfeso, que praticando pecados assim, como padrão de vida deles, sendo dominados totalmente por Satanás. E ele fala até de filhos da desobediência, filhos da ira, que fala em Efésios 2:2. E deixa claro que nós temos um papel assim importante a desempenhar para não corrermos nem fazer parte desse grupo. Mas esse papel só faz sentido e só tem eficácia se nós formos assim transformados e termos o resultado da salvação, as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que não andássemos nelas, que está lá em Efésios capítulo 2:10. E sim que as pessoas aceitassem Jesus como Salvador e Senhor, que é o ponto principal da salvação. E é quando o Espírito Santo age no homem que a obediência se torna um resultado inevitável. E por isso que Deus diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e observeis, que está lá em Ezequiel capítulo 36, versículos 27. E o apóstolo Paulo, que era um homem assim de sabedoria, e ao perceber e refletir sobre o passado, né, dos ouvintes lá de Éfeso, identificou e rotulou duas forças externas que dominavam os crentes daquela cidade. A primeira ele menciona como, que ele diz assim, como curso deste mundo, que ele fala lá em Efésios 2:2, que são os comportamentos, né, os costumes normais daquela cidade de Éfeso, que desfiguravam, né, a vida humana pecadora de cada pessoa, que eles faziam assim, uma rebelião contra Deus. A segunda força externa é o próprio Satanás, que é descrito assim de duas maneiras, que ele atuava dominando, né, a existência anterior dos crentes lá de Éfeso. E Paulo diz: ele é o príncipe da potestade do ar, que fala lá em Efésios 2:2. Uma vez que ar aqui que fala são os lugares celestiais, e identificado como o local, né, dos poderes sobrenaturais, que incluindo também os malignos. Está lá em Efésios 1:3, Efésios capítulo 3:10 e Efésios 6:12. E além do mais, ele é ativo na terra, né,
o inimigo, pois ele é o espírito do mal que hoje atua nos filhos da desobediência, nos filhos da ira, que fala no próprio Efésios 2:2, e que hoje atua normalmente no mundo, em todas as pessoas, né, que não aceitam Jesus como Salvador. Por isso, meus amigos e minhas amigas, que nós possamos viver sempre por esse Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos para um lugar onde não haja mais morte, mais dor, mas se nós agirmos por nós mesmos, né, mas pela sua boa e agradável vontade e perfeita vontade e o querer de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, né, através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, você passa a manusear melhor as escrituras, né? Passa a ter equilíbrio para conversar com as pessoas. Geralmente essas pessoas que não têm verdadeiramente a verdade nas mãos, não é consagrada de coração, elas começam a agredir umas às outras por nada, né? E que por isso que Deus pede que essas pessoas aceitem Jesus como Salvador e Senhor somente para que elas possam ter essa sabedoria. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, que acontecerá na segunda vinda de Jesus somente. Um lugar realmente que nós vamos para as mansões celestiais, na grande festa de bodas do Cordeiro Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.